manda o link pra nós. Peraí, missionário, rapidinho, deixa eu colocar um chá aqui, rapidinho. Você não vai fugir com essa criança, rapaz, pelo amor de Deus. O pai dele é polícia. Você não quer mais chá, não, né? Vocês estão com medo de ir no banheiro? Quantas edições? Com medo de dormir. Terceira? Quarta. É a quarta. Quarta edição? Acho que sim. É, segundo o podcast. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, boa noite, está no ar mais um podcast Semicam em Ação. E já está comigo aqui o meu querido irmão, evangelista Alcides. A paz do Senhor Jesus, evangelista. A paz do Senhor, pastor Silvio Clay, a paz do Senhor, pastor Paulo, os demais que estão conosco na mesa, as irmãs que estão nos auxiliando ali na mesa de som, a todos que estão nos assistindo a partir deste momento. Desejo uma boa noite de salvação a cada um que estão nos acompanhando nesta noite. Glória a Deus. E para começarmos, evangelistas, vamos orar. Amém. Entregar a Deus esse programa para que Ele faça o seu querer, a sua vontade, que vidas sejam alcançadas nesta noite. Amém, meu amado? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Sim, Jesus. Deus de maravilha e poder, nós te louvamos, nós te bendizemos o teu santo nome nesta noite. Queremos te ser grato, Pai, por esta oportunidade e queremos te pedir, Senhor, que tu esteja presente neste lugar, que tu esteja presente em cada lar, Senhor, em cada família, em cada coração que nos assiste nesta noite, Pai. Ó Deus, que as tuas palavras, Senhor, estejam nos lábios de cada um dos teus filhos nesta noite, Pai, que tudo seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Todo podcast tem sido especial e hoje não será diferente. Então convido a você a estar compartilhando aí esta live, este podcast, contribuindo, compartilhando, convidando as pessoas para que possam estar conosco aqui assistindo, comentando e também nos ajudando a evangelizar. Hoje temos um tema muito especial, a importância da EBD para o crescimento e fortalecimento da igreja. Está conosco aqui o nosso querido pastor dirigente, pastor Paulo Menezes. A paz do Senhor Jesus, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Silvio Clay. É um prazer de mais uma vez estar participando, tá, deste momento com vocês. Glória a Deus. Hoje temos muito a falar sobre a escola bíblica dominical. Então compartilhe, convide, esteja conosco aí, não saia, não desligue esse telefone, vai fazendo aí a sua missão e convidando pessoas para que possam hoje estar também aprendendo um pouco mais da escola bíblica dominical. E está conosco aqui a nossa superintendente da Assembleia de Deus Comadé, a missionária Avanir, e também uma das professoras, a missionária Kelita. A paz do Senhor Jesus, missionária Avanir. A paz do Senhor, pastor Silvio Clay. Escola Bíblica Dominical é bênção. Bênção. Glória Muita a Deus. bênção. Também está conosco a missionária Kelita, uma das professoras. A paz do Senhor Jesus, missionária. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. E é uma honra estarmos aqui novamente para falar um pouquinho da Escola Bíblica Dominical. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo, nós sabemos que o Brasil foi um país abençoado por Deus e foi assim muito evangelizado desde o princípio, né? E chegou aqui no Brasil a Escola Bíblica Dominical, né, trazendo um crescimento maior, né, à igreja, ao ensino da palavra. Fale aí para os nossos ouvintes, né, como chegou a Escola Bíblica Dominical aqui no Brasil. Eu quero aqui comentar com todos vocês que estão a nos acompanhar, né, deste momento tão importante que se trata aqui da EBD, né? A maior escola religiosa, tá, de todo o planeta, né, de todo mundo. E isso é muito importante, é gratificante, pastor, ouvintes, vocês que estão aí acompanhando, né, quando se trata aí deste tema sobre a EBD, Escola Bíblica Dominical, né? E a Escola Bíblica chegou aqui no nosso Brasil, né, através de um casal escocês, pastor, tá? Casal abençoado, né? Que é Sarah
Sara e o Robert, Isso. tá? Que chegou aqui trazendo ali, né? Iniciou aí a primeira escola no estado do Rio de Janeiro, tá? Na cidade de Metrópolis, né? Glória a Deus. Nós sabemos, evangelista, que a Bíblia Sagrada em si, desde o princípio, já vem orientando o povo a buscar o conhecimento, o ensinamento da palavra. Né? Tanto que em Deuteronômio 6, né, Moisés vai escrever na lei lá para os pais ensinar os filhos, né, andando na calçada, sentado. Então, o ensinamento bíblico faz parte, né, do cristão, do viver cristão. Com certeza, pastor. Sem ensinamento, nós não podemos nos firmar na caminhada. Se nós não pararmos para aprender sobre as Escrituras e assim transmitir para os nossos filhos, que é uma importância muito grande, né? Transmitir para os nossos filhos como era feito lá atrás, no princípio de tudo, com Moisés, como o senhor acabou de falar. E detalhe que quando a lei ela era ensinada, quando a palavra ela era ensinada, em algumas passagens vai dizer que era o dia todo, em uma praça, em um lugar público, e a palavra ela era lida. E assim também foi no início, quando se começou a escola bíblica, no início de tudo, depois de John Wesley, né, pastor, como o senhor já citou anteriormente, ela era ensinada de forma em leitura, feita leitura, né? Então, se nós não pararmos para aprender, para meditar na palavra do Senhor, nós não temos nem uma raiz. Nós precisamos ter raiz. Com certeza. Ensinamento bíblico faz parte do viver cristão. Esdras também, quando o povo estava voltando do cativeiro, ele teve esse cuidado de estar ensinando, pastor, o povo, porque o povo tinha se esquecido desse mandamento, de buscar a Deus, de estar aprendendo a Deus, né, através da leitura da sua palavra. E a escola bíblica dominical tem esse fundamento, né, que é ensinar o povo através da Bíblia Sagrada, né? Não existe outro livro que a escola dominical use a não ser a Bíblia Sagrada. A escola bíblica dominical, para falar a verdade, né, a gente pode dizer que é um curso teológico, né? Uma agência, vamos dizer assim, teológica, né? Gratuita, tá? Para todos aqueles que têm interesse de aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? E a gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente fomos agraciados, Glória a Deus. tá? E com certeza nas Assembleias de Deus foi alcançada aí uma grande dádiva, né, de formação até mesmo de obreiros através do ensinamento da escola bíblica dominical, pastor. Glória a Deus. A escola dominical, ela foi fundada, né? Ela deu o segmento mais sistemático no ano de 1780, né, através de Robert Hicks lá na Inglaterra, pastor Paulo, quando crianças, né, carentes estavam ali na rua, ao léu, sem ter o que fazer, e quando perguntado sobre como aquelas crianças estavam no final de semana, a esposa de um homem falou que no final de semana aquilo aumentava mais ainda, porque as crianças que trabalhavam iam se juntar com aquelas outras e a bagunça ia ser maior, né? E Robert Hicks teve a ideia de juntar essas crianças e trabalhar. A gente fica olhando e observando que vamos dizer, jornalista, que era a sua função na época, né, teve uma visão aguçada, ampliada, né, porque na realidade, no século XVIII, a Inglaterra estava passando por um momento aí obscuro na sua economia, né, e causou aí uma revolução industrial, né, e sendo assim, as crianças ficaram à mercê da marginalidade, vamos dizer assim, na margem da sociedade, né, e este homem, tocado pelo Espírito Santo de Deus, tá, com certeza, filhos de cristão, né, teve essa visão da parte de Deus, né, de aplicar esse momento de ensinamento da própria palavra de Deus num período, né, que as pessoas estavam aí praticamente sem direção, por causa do momento que o país passava, tá? Mas eu acredito, pastor,
que dentro dessa visão, né, que esse jornalista, né, que também fazia parte da Igreja Metodista, né, teve de aplicar esses ensinamentos bíblicos, né, se fundamentou ali naquele período de 1h da tarde até as 5h da tarde, tá, a aplicação da palavra de Deus, né, e ainda dando instruções, eu acredito, moral, tá, para aquela sociedade que naquele período de tempo ali vivia um momento muito obscuro, né, do seu país. Tá? E ele começou a trabalhar aí, tá, com crianças. É interessante aí que a escola lá, né, ele foi um dos revolucionários da escola bíblica dominical. Amém. Uma sociedade, né, para ser fundamentada e ter o crescimento, ela precisa trabalhar com o fundamento das crianças, né? Porque é um ditado aí que a criança, né, as crianças são o futuro da nação, do país. E a Bíblia Sagrada, Evangelista Alcides, ela trata a moral, o caráter de uma pessoa, né? Então, trabalhando isso com uma criança, tem grande sucesso e esperança para um futuro bem melhor, né, meu amado? Com certeza, pastor. Eu digo sempre que a igreja, e por que não dizer a escola bíblica dominical, ela ainda é a saída. Para muitos filhos hoje, para muitas crianças hoje ainda é a saída. Né? Eu me lembro que minha filha uma vez foi, uma média de uns 5 anos, ela adentrou uma igreja, pastor, por acaso, né? E ela correu de lá, porque ela tinha um ensinamento diferente. Mesmo ela ainda tendo só 5 anos, ela já entendia. Então, hoje, através das crianças, através do ensino das crianças que é passado para as crianças levam isso para casa. E elas têm o prazer de comentar. E comentando, vem os pais, vem os tios, né? Vem a parentela toda através das crianças. Glória a Deus. A escola bíblica dominical tem essa estratégia, né? Antigamente se trabalhava muito com as crianças, aplicava ensinamento para que os pais, né, a família fosse alcançada, né? Eu sou de um tempo onde a escola bíblica dominical se aceitava, se tinha conversão de almas, pastor. Muitos convidados iam e eram ali ensinados através da palavra e muitos aceitavam a Cristo na escola bíblica dominical. Inclusive você que foi alcançado aí através do ensinamento da palavra, que aceitou a Jesus em uma escola bíblica dominical, anote aí no comentário, compartilhe, convide. Obrigado você por estar aí contribuindo com esta obra em nome do Senhor Jesus. Então, pastor Paulo, deu-se um crescimento muito grande, né, na escola bíblica dominical através das crianças e assim os pais e também os convidados, né? Antigamente, né, tinha muitas pessoas que iam à escola dominical porque gostavam do ensinamento bíblico. Pois é, pastor, para você ver que, e a sociedade que nos acompanha vê o tamanho da importância, né, da escola bíblica dominical ser aplicada, né, a palavra de Deus ser aplicada, tá, e em tão curto período de tempo, né, desde quando ela foi fundamentada, tá, até a morte, né, de Robert Reich, tá, ela passou já a ter um curto período de tempo, né, e um grande crescimento, né, benéfico para a sociedade do modo geral, né, segundo as pesquisas e histórias, né, do nascedor da escola bíblica, quando Robert Reich morreu, tá, já estava aí alcançando aí as suas 400 mil pessoas, né, para você ver também da importância. Agora, pessoas tratadas, tá, porque a escola bíblica também tem essa dádiva, né, por ser a palavra de Deus. Tá? É da escola bíblica que a gente percebe que se originou os grandes ministros, ensinadores, né, pregadores, tá, seminaristas, né, aqueles que elaboram também a própria lição através da CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, no caso nosso Nasceram no Brasil, né, nasceu tudo lá. Sabe? E a gente fica feliz por estar comentando de um tema tão importante como é a escola bíblica dominical para nós assembleianos. Glória a Deus. Eu fico feliz, missionário Avanir, quando eu vejo jovens na nossa congregação e até mesmo jovens evangélicos
é que quando nascem, passa pela escola bíblica dominical, passa pela classe da criança, dos adolescentes, dos jovens, e quando chega a sua maioridade, ali já está com seu caráter formado. São pessoas, como o evangelista falou aqui, são pessoas que já têm ali a sua fé centrada na Bíblia Sagrada, e não é qualquer movimento que vai tirar isso, né, do seu coração. Então, é importante, né, missionária Vani, nós tratarmos com seriedade o ensino bíblico na escola dominical, porque a partir do momento que nós levamos o ensinamento, nós temos que ter a responsabilidade de levar a palavra de Deus, né, sabendo que estamos formando aí futuros pregadores, missionários, diaconisas e também homens e mulheres para viver também uma vida aí secular no seu casamento, na instrução com seus filhos. Como a senhora vê, né, esse crescimento, né, da escola bíblica dominical na vida de uma pessoa? É maravilhoso, pastor Silvio Clay, porque eu sou prova viva, né? Que quando nós éramos criança, o nosso pai, ele sempre nos levou, né, para escola bíblica dominical. Nunca faltamos, né, desde criancinha. E hoje eu posso dizer assim que eu louvo a Deus, né, por tudo que eu aprendi, né, na escola bíblica dominical, né, porque lá temos professores abençoados, né, e inclusive aqui nós temos dois, né, a irmã professora Quelita, né, que é uma professora abençoada, né, o Senhor separou. Amém. E ela tem assim se dedicado, né, nas aulas dela. É tanto que as alunas dela amam quando a professora ouvi, né, Quelita está lá. Elogiar mesmo. Né? Então ela leva ali um ensino assim abençoado. E eu acredito assim que cada professor, né, que se dedica, né, a estudar, a levar um ensino assim, eu acredito que dali é formado, né, outro professor. E aqui está, né, o professor Alcides também, né, um professor também abençoado por Deus, que é o professor da classe Rocha Eterna, né, os alunos da Rocha Eterna também eles estão de parabéns, que tem 2 professores abençoados, o professor Isaías e o professor Alcides, né, e esses homens de Deus, eles têm se dedicado, né, para levar o ensino. E ali a gente vê, né, quando é um ensino assim verdadeiro, a gente pode contemplar, né, o agir de Deus na vida das pessoas, né, daquelas que vão mesmo ali para aprender, né, pastor Silvio Clay. Glória a Deus. E é assim. Amém. A escola bíblica dominical tem formado, o evangelista Alcide, pessoas com caráter libado, com um caráter realmente centrado na palavra de Deus. E isso é muito gratificante em saber que o que nós recebemos está sendo passado adiante da mesma forma, né? Sem retirar os marcos, como Salomão diz lá em Provérbios, né? Não retirar os marcos, né, passados. Exatamente, meu pastor. É levar adiante aquilo que é bom, né? Aquilo que é valoroso, aquilo que é por isso que a palavra vai dizer: aquilo que for de boa fama, né? Nisso pensai. Aquilo que for bom, aquilo que for prazeroso, nisso pensai. Então, nós, falando de escola bíblica dominical, eu lembro-me, pastor, de quando nós começamos a caminhada com Cristo, quando aceitamos a Jesus, na igreja onde nós estávamos, a Assembleia de Deus também, e houveram algumas mudanças lá de dirigente, né? E o último era meu cunhado, né? Que hoje está na Suíça, e assumiu um outro pastor chamado Pastor Sebastião. Eu quero citar o nome dele porque esse pastor, ele foi o pastor que acreditou em mim, que acreditou que poderia jorrar alguma água, né, pastor, dessa rocha, Amém. Dessa pedra, né? Então o pastor acreditou e disse um dia para mim, eu novo convertido, recém-batizado, ele disse: domingo você vai dar aula da escola bíblica dominical. Eu digo: agora ficou ruim, pastor. Como é que eu vou dar aula se eu não sei nada, pastor? Você vai dar aula da escola bíblica dominical. E louvo a Deus pelos ensinadores que nós temos no YouTube, ensinadores que ensinam um professor a dar aula. E ele me mandou esses links, alguns links, e foi a semana mais corrida da minha vida.
Eu chegava em casa do trabalho, sentava na mesa e ia assistir os vídeos, preparar minha aula, fazer as anotações, e no domingo eu dei aula, pastor. Então ali eu entendi que tem um pastor que sempre fala isso. Ele sempre fala que para nós ensinarmos é preciso nós sentarmos para aprender, né? O ministério de Jesus foram 30 anos aprendendo para um ministério só de 3. E hoje tem pessoas que querem começar o seu ministério em 3 anos para levar 30 ensinando, né? Então primeiro nós temos que sentar para aprender, para depois nós nos levantarmos para ensinar. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical crescendo e fortalecendo a igreja. Existe, pastor Paulo, a necessidade de nós nos atentarmos para o ensinamento bíblico, porque a apostasia, os falsos mestres, as heresias têm crescido, têm aumentado. E a Escola Bíblica Dominical tem sido, né, esse apoio, essa coluna para conduzir o crente às verdades bíblicas. Verdade, pastor. E é uma das recomendações, né, da palavra de Deus, que nós devemos estar aptos para ensinar, né, e justamente o cuidado que o próprio apóstolo Paulo, né, recomenda, né, que todo obreiro formado, muitas das vezes pela escola bíblica, né, nós somos fruto dessa escola, tá, e estamos aqui com essa incumbência, tá, de ser inteirado, né, na palavra de Deus, justamente para combatermos muitas das vezes heresias, né, coisas que muitas das vezes nesses últimos dias têm se alastrado mundo afora. E o papel, né, daqueles que estudam a palavra é ficar com certeza inteirado por ela, né? Quando alguém não estuda a palavra, ele está à mercê de comer ou se alimentar de qualquer coisa, né? E estamos aqui, né, dentro desse tema, e a escola bíblica, eu vou repetir outra vez, que é uma escola, tá, uma agência muito grande, né, para que qualquer pessoa de qualquer idade esteja aí sendo alimentado pela melhor comida, né, Glória a Deus. que alimenta a alma, Amém. que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Tá? Então eu acredito que se você não participa de escola bíblica ou não tem hábito, vamos dizer assim, né, de ler a Bíblia Sagrada, você está correndo risco, tá, de ser enganado, né, e muitas das vezes de se alimentar de qualquer palavra que alguém esteja aí ministrando através, né, do evangelho que foi deixado para que as pessoas levassem, né, que é uma das ordenâncias do próprio Deus, tá? Então eu acredito que a escola bíblica é uma das agências que Deus abriu, né, através dessas pessoas que já foi comentada no começo, né, do programa, e eu acredito que não tem aqui para nós, assembleianos, outra dádiva maior para estarmos hoje alegres, vendo aí os frutos, né, daquilo que a escola tem deixado a todos nós. Nós somos de lá, semente dessa escola, né? Aqui tem um pastor, aqui tem outro, aqui tem um pastor evangelista, né, uma missionária, uma professora da escola bíblica, e assim por diante, né? Então isso tem sido gratificante, tá? Porque a escola bíblica, como o nosso pastor mesmo já comentou, né, é responsável por formar caráter, né, de obreiros, tá, de mulheres, de jovens e crianças. Esse é o papel aí da palavra de Deus através da escola bíblica. Glória a Deus. A Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo, segundo alguns dados, né, da Portas Abertas e da CPAD, mais de 190 milhões de alunos em todo o planeta Terra. Você faz parte deste projeto? Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho meu irmão presbítero e sempre costuma dizer: meu domingo começa a partir das 10 horas da manhã. Não conte comigo antes das 10 horas, porque eu tenho EBD. E aqui está conosco uma professora dedicada, aqui a irmã Gilciane, a minha sogra Joseline também elogia muito a missionária Quelita,
Qual é a sensação, missionária Kelita, de passar o ensinamento? A gente passa horas lendo, estudando a revista, meditando, o Espírito Santo direcionando a outros versículos. Isso é maravilhoso, a gente chegar no domingo e passar o que o Espírito Santo nos conduziu aos alunos. Eu fico muito agradecida a Deus. A escola dominical, eu vejo ela como a gente estar mais próximo, porque no culto, né, a gente não tem, como dizer assim, tirar uma dúvida, pastor, na hora da palavra, e na escola não, na escola você está mais próximo, você pode perguntar, você pode ali colocar a sua dúvida, tirar a sua dúvida, e não é só pegar a lição, eu vou ler aqui. Não, tem todo um trabalho por trás. Sim. Você tem que ler, você tem que orar, você tem que buscar versículos, como o senhor falou, e estudar muito para você chegar lá, pedir muito. Eu peço muito a direção do Espírito Santo de Deus em cada lição, né? E cada uma, a gente diz, não, essa aqui é parecida com a outra. Não, cada lição é diferente, é uma palavra. E eu fico feliz porque através da escola bíblica dominical, eu já pude ver, né, o Senhor trabalhando na vida das minhas alunas. Gostaria até de mandar um alô para as minhas alunas, as nossas alunas, professora Claudineia, professora Rose, e também para as meninas da classe Luz da Sabedoria. Luz da Sabedoria. E assim, de já ver, do Senhor falar através da escola dominical com irmãs ali. E eu fico muito grata a Deus, muito mesmo, porque é Ele que nos capacita, Ele que nos coloca assim esse amor, né, pela escola dominical. Vocês falando aqui, eu lembrei, todos nós já passamos pela escola bíblica dominical, o pastor Paulo havia falado ainda agora. Eu me lembro, era sagrado aos domingos, o papai, todos nós, religiosamente, né, para a escola bíblica dominical. E eu lembro, eu acho que eu tinha 8 anos, um aninho logo ali, né, não faz muito tempo. Eu vinha falando com o pastor Paulo no carro, né, do meu professor. Acho que eu tinha de 8 a 9 anos, o nome dele era Adonias. E ele falou a lição, a parábola dos talentos. Eu aprendi nessa idade na escola bíblica dominical. Eu lembro até hoje. Então são ensinos que a escola dominical leva para a vida toda. Glória a Deus. E eu sou grata a Deus por esta oportunidade de estar, né, na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Kelita. Mandar aqui um alô especial ao evangelista Josevando, irmã Gilciane, Quelaises. Esta ovelha aqui foi minha lá no Viver Melhor, a irmã Ediane Pereira. Aprendeu muito na escola dominical. Deus abençoe a irmã Ediane. Ela se aplicou muito na palavra de Deus e realmente houve mudança. Nós, quando nos aplicamos à palavra de Deus, ao ensinamento da Bíblia, não tem como não haver mudança, evangelista Alcides. Não tem como, meu pastor. Com certeza. E eu lembrei de outra coisa, que nós começamos a dar aula da escola bíblica dominical e se tornou algo quase que rotineiro, porque quando a gente começa a dar aula, mesmo no domingo que nós não somos o professor, vai ter outro professor lá para nos ajudar, e mesmo nesse domingo a gente se dedica a estudar. Por quê? Porque a gente quer comentar, né? Porque a gente quer ouvir o que o outro professor vai falar, né? E através daquilo ali a gente dá a nossa parcela de contribuição também. E eu me lembro, o senhor falou de mudança, eu me lembro que em no primeiro ano que nós começamos a dar aula da escola bíblica dominical, lembrando também que a minha mãe foi professora a vida toda. E eu não quis, na época, fazer magistério, que era o ensino médio na época, né? Fazia-se magistério. Eu não quis, porque eu não queria dar aula. E aí o Senhor disse, tu não deu aula lá, secular, mas tu vai dar aula aqui agora para o meu povo, né? E quando nós começamos a dar aula, um certo domingo eu estava ministrando a aula da escola bíblica, falando sobre o agir do Espírito Santo. E eu me lembro como se fosse hoje, o meu pastor, que era o pastor Sebastião, ele estava sentado em uma cadeira, bem na frente, a primeira cadeira do lado da parede. Eu me lembro que ele estava usando uma calça preta e uma camisa verde social de manga curta, de gravata, com a perna cruzada, e eu comecei a falar sobre o agir do Espírito Santo, e eu dizia, o Espírito Santo, ele não trabalha de fora para dentro. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. E conforme ele vai trabalhando o seu íntimo, o seu interior,
por dentro, você começa a refletir fora, com o seu agir, com o seu caminhar, com o seu modo de falar, com o seu modo de se portar, com o seu modo de vestir. Quando eu falei vestir, eu levantei minha cabeça e o pastor estava sorrindo, porque já havia mudança na minha vida que nem eu tinha percebido, por conta do agir do Espírito Santo. Glória a Deus. Sempre, Pastor Paulo, temas atuais. A Escola Bíblica Dominical sempre aborda temas edificantes para as nossas vidas e em muitas classes fica no primeiro tópico. Pois é, pastor. É gratificante, né? Aprendendo com o outro. Um aprendendo com o outro, uma dinâmica, né, Deus. que é colocada, o evangelista Alcide já comentou agora há pouco, e ele falando e eu viajando aqui, né, e aqui aproveitando o momento, gostaria de enviar aí um grande abraço, tá, para os nossos seminaristas, né, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, que está aí também espalhado em todo o país, tá, aí as agências, né, que repassa, tá, aquele assunto bíblico já esmiuçado, né, aí se torna mais fácil, tá, se torna mais fácil para o professor, se torna mais fácil para o aluno, né, determinado assunto da Bíblia Sagrada, né, e eu acredito que eles têm aí dado a sua parcela de contribuição, tá, para uma sociedade que tem aí com certeza ganhado muito, tá, com esse esforço, com essa dedicatória, aliás, dedicação de cada um concernente ao texto bíblico, né, de elaborar as nossas lições, né, de um modo mais detalhado, né, e eu acredito que cada um de nós, quando entra em determinado assunto, pastor, a gente não quer parar mais, é como o pastor acabou de falar, né? Muitas das vezes o assunto é tão gostoso que a gente não quer passar. Cada um quer dar o seu ponto de vista. Do primeiro tópico, né? Porque eu estou colocando isso aqui e passa um filme, né, na minha cabeça, que na comunidade onde eu morava, né, a minha mãe levava, eu já contava o outro dia da semana para chegar no domingo, né? Justamente por causa da escola. A professora estaria lá. E um dos assuntos, venho aqui ter lembrança, apesar que estou com um esquecimento muito grande, mas veio o assunto, tá? Agora que uma das lembranças que eu me lembro é da professora elaborar a historinha de Jonas. Jonas, né? A história de Jonas, né? Que Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarso, né? E aí a professora elaborava aqueles desenhos já e a gente já ia com os lapisinhos lá, tá, lá no piso mesmo da igreja, né, no interiorzão lá, para a gente já ficar animado e tinha curiosidade de saber o que tinha acontecido com Jonas na barriga do peixe, né? Na época, eles diziam que era uma baleia, mas na realidade a Bíblia não mostra que era uma baleia, era um peixe, né, um grande peixe, né, que engoliu Jonas. Então a gente, tudo isso fica gravado no computador do homem, que é, né, o nosso intelecto, sabe? E isso aí é gratificante, porque hoje a gente estamos aqui comentando de um tema que tem moldado o caráter de cada cristão mundo afora, né? E a gente tem levado isto também para as outras gerações, pastor. Amém. Missionária Vanir, fale para os nossos queridos irmãos da Assembleia de Deus, Comadé, a importância de estar ali aos domingos. A senhora, como superintendente, faça essa convocação. Vamos lá, povo de Deus, vamos nos matricular, vamos ter este hábito, como disse o pastor Paulo, né? Porque é questão de hábito mesmo. Se colocarmos no coração, Deus abençoa, Deus dá ali a saída do escape para que venha a ser realizado, né, essa escola bíblica dominical, como a senhora deseja, almeja ver ali 10 classes. Era uma honra, né? Um prazer nós chegar ali e ter aí as 10 classes. Oh, né, Deus. e eu creio que nós vamos chegar. Amém, eu creio. Porque nós vamos para um novo templo, né? Que vai ser maior, né? Eu creio que vai ser só bênção. E nessa noite eu venho aqui, neste momento, deixar o meu convite, né? Para aqueles alunos que ainda não fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Né? Você não sabe o que você está perdendo.
né? Lá nós temos professores, como eu já falei, né? Professores assim, desde os professores das crianças, né? Joias preciosas. São professores assim que chegam ali para somar, né? E ali eu acho tão lindo o professor Silvio Kleber, na hora das perguntas, né? Que cada professor vai fazer as suas perguntinhas e quando chega a hora da pergunta das joias preciosas, eles não deixam nem as professoras quase fazer a pergunta, né? Eles já estão respondendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, ali para mim, eu fico assim, maravilhada, assim, de ver, né? Como tem professor que se dedica, né? À escola bíblica. E eu venho deixar o meu convite a você, papai, mamãe, que não faz parte da escola bíblica dominical. Leve a sua criança para aprender, né? Assim como tem ali as crianças que todo domingo estão ali, né? Então eu espero você com a sua criança ir lá, que ainda tem vagas, né? Na Preciosas Sementes, na classe Arautos de Cristo, que é a classe dos adolescentes. Tem 2 professoras também abençoadas, a professora Elaine e a professora Simone. Elas estão ali ensinando e é uma bênção. E eu convido você, adolescente, a participar da escola bíblica dominical. Também tem a classe dos eternos adoradores, né? A classe dos jovens, que tem ali 3 professores, né, abençoados, que faz dinâmica mesmo com os alunos. E cada aula, assim, é um presente de Deus para cada um de nós, né? E a gente pode ver, né, que cada aluno que vai para a escola bíblica, ele sai diferente, né? Então, eu lanço meu convite aos jovens, né, que participe da escola bíblica dominical, as irmãs da Luz da Sabedoria também, né? É uma bênção, tem aluno ali que elas respondem mesmo e estão preparadas, missionária Joseline, né? Eu fico muito assim alegre quando eu vejo ela ali, que ela responde o assunto da lição sem olhar na revista e ela destaca mesmo, né? Então eu acho muito lindo, né, este momento. Parabéns, missionária Joseline, né? E todas as irmãs que ali estão, a irmã Jane, né? Que ela responde mesmo, ela decora, né? A professora vai já falar, né? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida delas, né? E também a classe Rocha Eterna, que os alunos também vão ali e se dedicam, né, a aprender. E eu lanço convite a todos esses alunos que ainda não estão fazendo parte da escola bíblica dominical. Participe, né? Todos domingos às 8h50, né? 7h50 nós estamos começando a escola bíblica dominical com oração, né? E ali tem o período dos louvor, né? Da harpa, e ali nós damos seguimento, é muito importante, né? E nesta noite eu deixo aqui o meu convite, você que está nos assistindo, que ainda não participou da escola bíblica dominical, você não sabe como é interessante, porque cada aula, né? Você sai dali abençoado porque você aprendeu. Glória a E Deus. cada ensino que essa lição ela vem nos trazendo é despertamento, né? Para quê? Para que nós possamos morar no céu, né? Então, o crente que ele não participa, o crente que ele não estuda, não procura aprender, fica difícil, né? Sim. E eu deixo o meu convite. Amém. Amém. Então receba aí esse convite, guarde no seu coração e vamos para a escola bíblica dominical. Vamos nos matricular e assim crescer na graça e no conhecimento. Mandar aqui um alô especial aos nossos irmãos que nos assistem nesta noite. Podcast Semicam em Ação, Raimunda Silva, Aniele Santos, pastor Ramon Silva, ali do Careiro, não é isso, pastor Alcides? Glória a Deus. O pastor Odinei também está conosco, missionária Joseline, missionária Maria Nazaré, muita gente aqui compartilhando e conosco aqui nesse momento tão especial. Eu tinha um professor que ele não, na verdade o superintendente, que ele não aceitava, evangelista Alcides, o professor ler a revista. Só pode ler o tópico e
falar o que você leu, estudou durante a semana, né? Porque existe uma responsabilidade muito grande, como disse a missionária Kelita, é um momento onde nós estamos mais próximos um ao outro, né? Tirar dúvidas e falar aquilo que nós, né, adquirimos e recebemos do Espírito Santo, né? Então, não é só pegar uma revista e ler, existe uma aplicação, né, evangelista? Com certeza, com certeza. Eu lembrei-me agora do evangelista Caramuru, que é um dos professores que dão ensinamento, dão a pré-aula, né? Eles fazem a pré-aula, e inclusive ele faz essa pré-aula lá no Ministério de Belém, São Paulo, no sábado, se não me falha a memória, às 19 horas, né? E ele fala que ele não fala o que está escrito na lição, porque a lição é para a gente ler. Como disse o pastor, já vem um pouco bem resumido. Lermos e mastigar ela. Então, ele fala do assunto, mas não batendo tópico por tópico, né? Porque, porém, né, pastor, tem alunos que querem que a gente fale o tópico, né? O tópico que está escrito ali, muitas vezes são dúvidas que ele não conseguiu entender, compreender. E uma das coisas que a gente aprende dando aula é que quando nós lemos a primeira vez a lição, a gente geralmente não compreende. Mas a partir do momento que a gente lê a segunda, a terceira vez, aí as coisas começam a ficar mais claras, né? E isso é fundamental, é muito importante, porque a gente vê a necessidade da leitura. A necessidade da leitura. E isso vale tanto para as cartilhas, para as lições da escola bíblica, quanto para a própria palavra, né? Quando nós começamos a ler, às vezes a gente lê um texto e compreende, até nos vem à mente uma mensagem, mas quando nós lemos de novo vem outra mensagem, no mesmo texto, mas de uma forma diferente. Então, a multiforma da palavra de Deus, né? A gente consegue entender, consegue ver através da leitura. Glória a Deus. Missionária Kelita, existe, né, muitos alunos que nos chamam a atenção, né, pelo esforço, pela dedicação, e isso parte, né, do professor. O professor que transmite isso, né? O aluno vê a aplicação do professor e se entusiasma em ser, né, em ter o professor como exemplo. Eu me lembro de um professor meu que ele lia a revista 12 vezes. Ele falou: eu tenho 6 dias para me ler a revista 12 vezes, é pouco ainda. Então, existe uma dedicação, um amor, né, pela escola bíblica dominical. Sim, e a gente vê isso em cada classe, com cada professor. Porque cada classe de crianças, classe de jovem, classe de adolescente, você vê ali que o professor, ele se esforça, não vai ser igual. Sim. Tem uma linguagem diferente com as crianças, como a missionária falou aqui, tem uma outra linguagem, uma outra forma com os adolescentes. Aí vai do professor trabalhar isso para que os seus alunos estejam envolvidos, gostem dessa aula, gostem da aula, participem da aula. A escola bíblica dominical, né, a gente vê isso lá na igreja, vê as professoras de crianças, elas têm os métodos dela. É muito interessante, que às vezes eu digo, acho que eu vou ficar aqui nessa classe das crianças, porque tá muito interessante, tem coisas, tem desenhos, tem formas. Isso é forma do professor ensinar ali a palavra de Deus para gravar no coração da criança, né? Os adolescentes da mesma forma. Então, eu creio que o Espírito Santo vai nos tocando para a gente trabalhar de uma forma para que venha assim, o aluno ele venha a aprender. E tem alunos assim que nos chamam a atenção, como a missionária falou, a missionária Joseline, né? Ela fala assim, recita a lição com uma alegria, com entusiasmo, que aí já, né, já passa para todo mundo. A irmã Jane, ela gosta muito de responder, né, que a gente já fica até ali quando as irmãs veem ela, que ela está, né, elas, a irmã Jane vai responder. É assim, a gente vê assim a alegria, né, e eu vejo na classe, na nossa classe, as irmãs com isso, com esse entusiasmo. E na nossa classe tem a leitura diária da nossa lição. Sim. E eu incentivo, né? Você fez a leitura diária,
Você fez a leitura diária? Não fez? Então essa irmã, né, eu sempre falo, essa irmã, ela tem uma tarefa a mais para o próximo domingo, que é fazer a leitura diária da lição de hoje e a do próximo domingo. Essa vai ser a tarefa de casa. E no domingo seguinte a gente pergunta, irmãs, quem foi? E as irmãs lembram, olha, tem a perguntar se a irmã fez a leitura diária. Isso é interessante, isso é motivar Sim. a leitura, isso é motivar a leitura da palavra de Deus, né? E que o Senhor possa continuar assim, né? Abençoando, direcionando cada professor. Porque eu creio que cada professor, ele se esforça muito para dar ali uma excelente aula. Glória a Deus, amém. Que Deus venha abençoar aqui as 5 classes que há no momento na Assembleia de Deus Comadé. Eu creio em nome do Senhor Jesus que isso vai aumentar, né? A classe de senhores Rocha Eterna, a classe de senhoras Luz da Sabedoria, a classe dos jovens Eternos Adoradores, adolescentes Arautos de Cristo e das crianças Preciosas Sementes, amém? Aqui o pastor Dinei está pedindo, pastor Paulo, para fazer camisas da Escola Bíblica Dominical. Está surtindo efeito nesse podcast de hoje, amém? Eu creio que hoje vai ser um novo divisor de águas para a Escola Bíblica Dominical na Comadé, pastor. O senhor, como pastor dirigente, se alegra com isso, pastor. A gente fica animado, pastor, pela importância da Escola Bíblica. Aqui nas nossas mãos está aqui uma lição, né, elaborada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus, né, segundo trimestre, tá, que tem por tema, tá, desta lição, a carreira que nos está proposta, né? E alguém pode perguntar, pastor, que carreira é esta? Né, a carreira, né, que leva até o céu, o cristão até o céu, tá? E dentro desse tema, tá, tem 13 assuntos, né, ensinando, instruindo como o cristão que deseja morar na Nova Jerusalém Celeste, né, tem que fazer para chegar lá. Tá tudo aqui dentro, instrução, né? E a gente fica aqui animado, né, que as pessoas, tá, que já são, né, ali acompanheirado, né, com esse tema, né, Escola Bíblica Dominical, que cresceram, tiveram uma vida inteira, né, com a Escola Bíblica Dominical, né, sabe que cada tempo que se passa, pastor, exige mais do professor, Sim. exige mais, tá, do aplicador que elabora o determinado assunto, né, e tudo isto com um só propósito, crescimento, né, da Igreja do Senhor na Terra, né, com o objetivo de instruir as vidas, né, para que o Evangelho seja disseminado de um modo seguro, né, de um modo responsável, tá, e de um modo também consciente na vida das pessoas, qual seja a perfeita, boa vontade de Deus para a salvação de todos aqueles que desejam morar no céu. Né, e eu estou aqui recebendo essa orientação, vamos dizer assim, né, de ser elaborado numa camisa da Escola Bíblica. Seria interessante, sim, tá? Com certeza. Me lembro que quando eu era criança, né, vamos dizer 40 anos atrás, aí eu tenho 52 hoje, mas aí há 40 anos atrás eu via o prazer e a satisfação, né, que a igreja, do modo geral, toda a sua liderança, tá, e setores da igreja, né, o prazer que os professores tinham, né, de vestir a camisa da Escola Bíblica com determinado tema da classe, né, para identificar a classe juniores, por exemplo, né, classe Rei Davi. Amém. Tá? E eu me lembro que isso era feito anteriormente, né? Hoje a Escola Bíblica ela está mais modernizada, vamos dizer assim, né, mas que o assunto, tá, tem sido de suma importância para o crescimento espiritual de todo cristão, pastor. Amém. Crente que participa da Escola Bíblica Dominical é diferente. Tem crescimento, tem fortalecimento, tem entendimento e aprende. Eu me recordo uma vez que eu fui com um pastor, na época meu pastor na de Belém, e ele não gostava de ministrar. Eu era diácono na época, né? Ele não gostava de ministrar em outras igrejas. Cheguei lá, eu fui com ele acompanhado, que ele ia ministrar. E ele chegou lá, eu não vou ministrar não, vou ministrar assim, o meu obreiro aqui, meu Eliseu. E
E eu olhei para um lado, o cartaz estava lá, né? Era Ageu. Falei, meu Deus do céu, Escola Bíblica Dominical. Me lembrei da lição que eu tive, né? E preguei no tema onde estava lá o escrito, lá o cartaz, né? Então é fundamental nós estarmos nos dedicando à Escola Bíblica Dominical. Aqui o pastor Odinei está dizendo, né, que os professores se esforçam em dobro para dar uma boa lição para a classe de irmãos. Deus abençoe, né, o missionário aí, Isaías, né, que é o professor de senhores. Deus abençoe o missionário, siga em frente aí ensinando, que é coisa boa. Está aqui conosco também o pastor Remi, Rafael Remi, lá da Assembleia de Deus Sapopemba. Deus abençoe, pastor Remi. Nós estamos em crescimento, evangelista Alcides. Estamos construindo um novo templo para abrigar mais alunos da Escola Bíblica Dominical. Fale para os nossos irmãos aí a respeito da construção do novo templo da Assembleia de Deus Comader. É verdade, meu pastor. As obras têm avançado e isso tudo é com a sua ajuda, com a sua contribuição, que as obras têm avançado. Nós já estamos na parte superior do templo. Já o pastor Paulo está fazendo aquela obra do Carinhoso, pastor, lá embaixo, né, na área do estacionamento. Eu não fui lá, mas me passaram a informação que o pastor está dando aquele acabamento lá nas colunas, né, na parte da pintura, da massa, já deixando o estacionamento prontinho. E o restante do povo que está trabalhando lá já estão assentando os tijolos, pastor, para fazer as paredes da parte superior, onde será a igreja. E eu acredito no que o nosso pastor fala. Ele disse que ele quer, no culto de missões, que será em setembro, se não me falha a memória, no dia 14 de setembro, culto de missões, que nós faremos lá em cima já daquela laje, no nome de Jesus. O pastor disse que provavelmente ele já quer estar com uma parte da galeria já pronta, eu creio, em nome de Jesus, em fase de acabamento ali. Então, esse lugar ali, que é uma bênção que o Senhor nos concedeu, é um lugar de ampliação e é um lugar onde nós vamos ter a oportunidade de dividir as classes. Porque hoje nós temos um pouco de dificuldade, né? Porque as irmãs falam muito alto. Perdão, não são as irmãs, são os irmãos, os senhores, né? Que, como o pastor falou, que também, às vezes, muitas né, vezes a lição fica no primeiro tópico, empolga. Não passa do primeiro tópico, porque o assunto vai discorrendo e vai puxando outro assunto. E nós estamos lá, pastor, como os bereanos. Glória a Deus. O professor está falando, mas nós estamos consultando a palavra para ver se o que ele está falando é verdade. E é assim que nós devemos ser. Então, o templo, o novo templo, glória, que está sendo construído, né, ali bem próximo ao antigo templo, já estão com as obras bem avançadas. E nós não podemos nos esquecer que nós temos um projeto que nós apresentamos no outro podcast passado, que é o projeto das nossas cotas. Nós estamos sorteando um veículo, né, um carro 2019 seminovo, Fiat Mobi, e pode ser seu esse veículo. Além de você contribuir na obra do Senhor, você ainda pode ganhar um veículo e abandonar o ônibus, né, pastor? Amém. Abandonar o ônibus e começar a andar no seu próprio carro. Então, o projeto está conosco. Daqui a pouco vai estar aparecendo o número do contato aí, para que você possa abençoar a obra do Senhor. Glória a Deus. Então está aí na nossa tela, a nossa chave Pix, o número de telefone também, 99394-5295, para maiores informações a respeito da obra, do andar, né, do alavancar aí da Assembleia de Deus Comader no Amazonas, fazendo missões. Temos aqui uma irmã, cadê o nome da irmã aqui? Aniele Santos, pastor Paulo, pedindo aqui, mandando um abraço lá para o Campo do Piranha, Lago do Tucunaré. Então, a Assembleia de Deus está crescendo, está avançando. Como nós falamos no começo, a Escola Bíblica Dominical, em 1780 a 1784, houve um crescimento, né, de 5 alunos para 250.000 alunos. Então, a tendência é essa, pastor Paulo, de crescer em nome do Senhor Jesus. Meu pastor, é por isso mesmo que está sendo ampliado o templo. Glória a Né? Deus. O templo nosso aqui, Templo Central, já está pequeno. Sim. Né? E como o professor e evangelista Alcides fala, né, que o templo é acústico, né, e devido ele ser acústico, não ter abertura, tá,
fica difícil, né, para os professores lecionar, né? A classe uma pertinho da outra, né, muito apertado, mas está chegando aí o novo templo. Glória a Deus. Deus está no negócio, né? Aproveitando aqui, gostaria de enviar um grande abraço para o nosso pastor coordenador, pastor Adalto Souza, tá? Que está nos assistindo com certeza, né? Um grande abraço no coração da sua esposa, missionária Kate Simone, né? Que é a coordenadora da Coadec. Grande abraço aí para todo o ministério, tá? De obreiros, né? Que estão nos acompanhando. Tá? E como a gente ia falando, meu pastor, né, está sendo sim elaborado ali um grande templo, aproximadamente para agregar uma faixa de 1.500 pessoas sentadas, tá? E para também aí, com certeza, agregar aí todos os departamentos da EBD, né, no templo, com certeza climatizado, né? Vai mudar um pouco, né? E aí, por causa de quê? Porque Deus está na frente do negócio, né? É o projeto de Deus que Deus tem mostrado para o nosso pastor, é que vai chegar muitos alunos ali, tá? Amém. Em nome Com de certeza a Jesus. mesma visão que Deus deu a Robert Hikes, Amém. né? E Amém. tem aí muitas vidas para ser alcançadas, e nós estamos fazendo um pouquinho só, né? Só um pouquinho estamos ali, né, já trabalhando na área do estacionamento do novo templo, né? Vocês vão ver quando chegar lá, tá? Não é aquele templo deslumbrante, mas para agregar, tá, as pessoas que amam a obra de Deus. E eu acredito que será muito gratificante ali para os alunos de ver, né, que Deus é que está na direção desse negócio, meu pastor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai crescer ainda mais em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor Adalto, Deus abençoe. Missionária A sua Simone. esposa, Kate Simone, né? Deus Daiane. abençoe. A todos os membros, congregados, dizimistas, ofertantes da Assembleia de Deus, Comader, Deus abençoe. Obrigado pelo empenho, pela dedicação aqui na obra junto, né? Conosco aqui no podcast Semicam em Ação. Que Deus abençoe 100 vezes mais. Uma igreja unida, ela cresce, ela avança, porque aonde há união, há o crescimento, em nome do Senhor Jesus. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Professora Kelita, dê um alô aos seus alunos, aos amados irmãos da Comater. Amém. Gostaria só de convidar você para domingo. Estamos na Escola Bíblica Dominical, finalizando esse trimestre, tá? Com a lição de número 13, tá? E começando no domingo seguinte, né, o novo trimestre com a nova lição que aqui está. É abençoada. E você é convidado a participar. Classe Luz da Sabedoria, vamos lá. Classe dos senhores, classe das crianças. A nossa fé é que ela cresça, vai crescer, declaramos que vai crescer no conhecimento também da Aleluia. Palavra de Deus. Amém? Amém. Missionária Avani, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu venho aqui agradecer, né, este momento tão importante. Quero deixar aqui meu abraço para a missionária Eliene, que está nos assistindo, né, a irmã Lenilde, elas não perdem, né, e já de antemão convidar essas irmãs, esses irmãos a estar, como a professora Kelita já nos deixou aí o convite, né, e reforçando o convite para você estar ali no nosso, finalizando o nosso trimestre, né, deste ensino. E já no próximo domingo já vem um novo trimestre. Eu acredito que no próximo domingo nós vamos iniciar com um grande café da manhã. E você é o nosso convidado a participar desse início, desse novo trimestre. Conto com você. E eu aqui agradeço a Deus, né, por mais uma oportunidade de estar aqui, né, levando a palavra do Senhor, né, porque é isso que o Senhor deixou para cada um de nós. Amém, meu agradecimento. Evangelista Alcides, mais um podcast Semicam em Ação, graças a Deus, Deus tem nos dado vitória. Graças a Deus, meu pastor, tudo seja sempre para a honra e para a glória do Senhor. E nós estamos vendo aqui os comentários, né? Alguns comentários. Pastor Remi, né? Isso. Ele está fazendo um convite aqui no dia 20 de julho, culto de missões.
E esse convite é importante para nós porque nós podemos participar com o pastor e ele vai poder participar conosco também em setembro, né, do culto de missões. Amém. Vamos amadurecer essa ideia, né? Amém. E o pastor Ramon colocou aqui que crente que participa da escola bíblica dominical, que não participa, não dá fruto. Então, para dar fruto, é preciso participar da escola bíblica dominical. A irmã Raimunda está dizendo que o irmão Mauro também está assistindo. Amém. Temos aqui a missionária Joyce, irmã Raniele Santos, e Raniele Santos, também pastor Dinei, né, já foi falado, o irmão Anderson, e a missionária Simone também está aqui conosco, irmã Daiane, irmã Suzarina Aires, essa eu não conheço, pastor, acho que é de Figueiredo, talvez, colocou aqui, ele vem para Figueiredo. E é isso aí, né, pastor? Nós temos visto aí nos nossos, no resultado, né, que tem surgido, é que Amém. há um crescimento, né? E nós vamos lembrar também, antes de encerrar, do nosso projeto das canecas. Se você quiser adquirir a sua caneca, aqui estão as canecas do podcast, ó. Já pensou, você está lá na sua casa, assistindo o podcast, participando e degustando um bom chá, um bom café, né? Fazendo bom uso de uma caneca. Então, entre em contato conosco, elas estão aí para serem compartilhadas. Amém? Amém. Adquira já a sua caneca. Amém. Entre em contato conosco aí. Nos abençoe, seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo, mais um podcast Semican em Ação, chegando ao fim, com um tema muito importante. Meu pastor, graças a Deus, né, que nesta noite a gente estamos aí findando um assunto de relevância. Amém. Né, e já também antecipando aqui o agradecimento a todos os participantes, tá? E gostaria aqui também de fazer o convite a você que está nos assistindo, né, a fazer parte desse grande pilotão, né, desse grande batalhão, Glória a Deus. né, que se chama Escola Bíblica Dominical, tá? Onde está ali o segredo e o mistério da palavra de Deus, né, manifestada através das lições que é elaborada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus em todo o Brasil. Né, gostaria de agradecer a você que participa, né, deste momento tão importante, né, desse podcast, tá? Que eu gostaria de ser grato também pela vida dos nossos professores, superintendentes que estão aqui, né, e também apresentadores desse Amém. momento. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a você que esteve conosco. Deus abençoe evangelista Alcides, missionária Avani, missionária Quelita, nosso pastor Paulo. Deus abençoe ali a nossa operadora, missionária Sâmia, missionária Vanessa ali. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Somos uma equipe fazendo missão e obrigado a você por estar conosco fazendo missão. A Escola Bíblica Dominical cresceu, chegou no Brasil, cresceu e continua crescendo em nome do Senhor Jesus, e com você fazendo parte, né, a esperança de continuar é grande. Então, participe da Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é aluno, a nossa superintendente vai se alegrar muito em ver lá o seu nome lá, novos alunos, né, em nome do Senhor Jesus. E assim, novos alunos, novos visitantes também, e o crescimento vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Nosso pastor Paulo vai estar orando por nós agora e agradecendo ao Senhor Jesus por este momento tão especial. Convido você aí para participar desse encerramento, orando, agradecendo e não esquecendo também de apresentar a Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Isso. Tá, amados? Você que está acompanhando, você que é aluno, não esqueça que domingo pela manhã, né, se trata da Escola Bíblica Dominical, aprendizagem da Palavra de Deus. Vamos orar apresentando este momento que Deus nos deu e nos agraciou. Aleluia. Poderoso e eterno Deus Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento somos gratos, Senhor, a Ti. Senhor, em primeiro lugar, Jesus amado, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre e tem se estendido de geração a geração, é a Tua fidelidade.
Por isso, Senhor, somos agradecidos por esse espaço de tempo, ao qual o Senhor reservou nesta noite, para tratarmos, Pai, aleluia, desse tema tão importante para nós cristãos, Senhor. Que a Tua palavra possa, Senhor Jesus amado, cada dia nascer em cada coração o desejo de ter o conhecimento mais de Ti, Senhor. Por isso, Senhor, somos gratos por todos esses que estão participando através deste momento da Tua santa, inerrante e poderosa palavra. Deus, fica conosco, abençoando, Senhor, cada família, cada ouvinte, cada participante, Senhor, desse podcast. Senhor Jesus amado, neste dia, fica conosco, Senhor, e abençoa as famílias, abençoa os professores, abençoa as agências, Senhor, espalhadas em todo o país, abençoa as igrejas, Senhor, em todo o mundo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.